Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos, todas, todes, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Aprendiz com a Raíssa Faiê. Tudo bem, pessoal? Espero que hoje a internet funcione muito bem. De Vieira, Maria Regina. Opa, a Elô já está aqui, então eu já vou aceitar aqui a solicitação da Elô para participar, para a gente não perder tempo. Professora Carol, bem-vinda, todos bem-vindos. Vamos ver se vai dar tudo certo, espero que sim. Olá. Elô, querida, Oi. tudo bem? Oi, tudo Um bem? salve, tudo bom, minha amiga? Tudo certo? Eu agradeço as Tá orientações. Oi, está me ouvindo? Eu estou, e você? Tá ouvindo Também. bem? Estou ouvindo bem. Você viu que eu sou, assim, tenho problemas com, na verdade, a parte informática. Acabei de entrar e a câmera estava do outro lado, tava o caos. Tudo certo, Elô. Eu também não conheço essas coisas e estou aprendendo, né? Que bom, tem muita gente entrando aí, Elsa, Márcia, outras pessoas que passaram aí, desculpa não cumprimentar todo mundo, mas que bom, Elô, que alegria poder falar com você, que saudade, minha amiga, Que porque nós agora saudade. já não nos vemos, né? Mas antes de eu começar a conversar diretamente sobre o nosso tema de hoje, eu sempre registro os números de mortos da Covid, Ah, porque eu não me conformo. Gente, no dia de hoje são 57.174 brasileiros que perderam a vida. E os nossos governantes continuam batendo cabeça, brigando por politicagem, ao invés de se ter uma política nacional de combate à pandemia, enfim, eu não me conformo. Então eu deixo registrado sempre a minha indignação e, enfim, tentar de alguma forma, no meio dessa tristeza toda, né, Elô? A violência contra as mulheres aumentou muito, então a minha intenção é, valorizar o protagonismo feminino, essas minhas amigas, mulheres maravilhosas com quem eu converso aqui, para empoderar cada vez mais as mulheres, né? E um outro registro que hoje inicia a semana de comemoração LGBTQI+. E eu, desde que eu me conheço por gente, eu defendo a população LGBTQI+. Na época, quando eu era mocinha, que eu ainda morava em Chapecó, a gente era GLS. Nós éramos os S de simpatizantes. Mas então, gente, vocês podem ver que faz quase 30 anos que eu estou nessa defesa do ser humano, nessa defesa do amor. E eu penso que a gente precisa evoluir muito, né, Elo, como sociedade. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas por conta da sua orientação sexual. Isso é muito triste, é muito feio. A gente precisa evoluir nisso e em todos os outros direitos humanos, né, Elo? nem falo. Minha amiga, por onde começamos? O que são os direitos humanos? Vamos lá, vamos conversar aí sem os juridiquês. Muito obrigada a todos que entraram. Pessoal, se quiserem, deixem aí o comentário de vocês, a pergunta, e a gente vai conversando. Que bom que hoje está funcionando, Alô, porque na quarta-feira foi horrível. Obrigada. Imagina, eu que agradeço e, igual eu falei, eu tive uma certa dificuldade pela minha incompetência. Espero que a coisa Imagina. no decorrer não fique tão aparente para quem está vendo. E eu só queria, antes de Imagina. começar a falar sobre o que são direitos humanos, eu acho que é uma excelente pergunta de início. Eu queria registrar minha admiração por você ter desenvolvido essa roda de conversas, que não é bem uma roda, mas essa conversa virtual. Domingo passado eu vi tua conversa, fiquei encantada, achei muito bacana. Com a Então, Raíssa, isso, e ela cantando, eu achei o máximo, linda. emocionante, né? E, enfim, eu só queria antes de falar sobre direitos humanos e o que são, eu acho que essa parte de registrar o número de mortos, a questão, mesmo notícias que são muito tristes, eu acho que é muito importante, porque sem dados a gente não consegue fazer nada.
Então, a questão da Sim. transparência, da importância de nós termos números, de conseguir, assim, de ter esse panorama inicial, isso é central, porque senão a gente fica sem saber, a gente está no escuro, sem saber para onde ir. Mas, indo mais especificamente, o que são direitos humanos? Eu começava todas as aulas de direitos humanos, porque nos últimos tempos era no 10º período, ou seja, pessoas que já estavam quase formadas e eu tinha que falar de direitos humanos. E é impressionante Como como as pessoas chegam, porque alguns a gente é fruto do nosso ambiente, né? E o nosso ambiente é aquele de direitos humanos, essa coisa para bandido. E eu começava falando, que são direitos humanos? E aí, porque eles chegavam já com uma certa distância minha. Tipo, como assim? O que você vai querer me falar? O que você vai querer me ensinar? Eu falava, olha, direitos humanos são as coisas, são direitos relacionados àquilo que é de mais importante para o ser humano. E eu falava, aquilo que possibilita, são os direitos que possibilitam que nós possamos ser a nossa melhor versão de nós mesmos. E isso olha que implica, legal. porque Vou anotar. no fundo é isso, que são direitos que garantem a nossa possibilidade de sermos o melhor que nós podemos ser. Isso Aham. é amplo, mas a gente pode colocar direitos, por exemplo, direito à vida, começando por aí, direito à integridade física. Ninguém pode ser seu melhor se é torturado, ou se passa por situação constante de privação de liberdade, ou então se não pode falar, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, direito à saúde. Como que nós podemos ser o melhor de nós mesmos se nós, em situação de insegurança, porque a saúde tem algum problema, a gente tem que ficar pensando como que vai fazer, e é uma questão somente financeira, se eu não tenho dinheiro, eu vou morrer de coisas evitáveis. Direito a constituir E aqui, família. né, desculpa te interromper, mas a gente vai Imagina. conversando. E aqui, em especial na pandemia, destaca muito a importância do SUS, né? Um sistema Exato. único de saúde criado no mundo inteiro, que tem as suas deficiências, obviamente, principalmente por falta de gestão, porque não falta dinheiro, né, Lu? O nosso dinheiro é mal gerido por corrupção, por vários outros motivos, né? Mas se nós não tivéssemos o SUS, em que situação nós estaríamos hoje, né? Estaríamos Esse acesso muito universal. pior, você tem razão. Tanto que semana que vem eu vou fazer uma entrevista, até no podcast que eu participo, com uma médica especializada em saúde pública, porque eu sou uma entusiasta do SUS. Eu nunca tinha Eu percebido também. como o SUS é um mecanismo de transferência de renda, porque arrecada-se daqueles que podem contribuir e todo mundo pode ter acesso. Só que uma coisa que é importante, a emenda constitucional 95, ela reduziu muito o financiamento do SUS. Então você imagina, a gente está na pior pandemia do último século e com recursos reduzidos. Eu acho que a estimativa foram bilhões que se deixou de investir no SUS nos últimos 3 anos. Então, veja, direitos humanos é super amplo. Claro que tem o aspecto penal, claro que tem a questão de um julgamento justo, mas quem que não defende o julgamento justo? Eu quero ser acusado porque alguém acha que eu fui, que eu fiz algo? Não, quero ter um direito a me defender. Quero poder falar, A ampla. formar família. E isso é importante, né? Sim, E então é claro. bem amplo e as pessoas ficam só na questão penal. Chame os direitos humanos. Eu digo que os direitos humanos são personalizados, como se fosse uma pessoa enorme. Chame os direitos humanos. Ele chega assim, né? E É não importante. é. São coisas do nosso cotidiano. E também, né, Elô, como se ao defender direitos humanos, nós estivéssemos escolhendo categorias de humanos que merecem ter este direito e categorias que não merecem. A própria questão LGBT, I, Q, tomara que no futuro não precise ter tantas siglas para garantir o mínimo que é a dignidade da pessoa humana em constituir família, porque família não é mais só homem e mulher casados. Os conceitos de família se ampliaram sobremaneira, em especial até mesmo a partir de 1988, com a Constituição da República. Mas qual é o problema? Onde há amor, há família. Então, quando a gente fala de direitos humanos, parece que se a gente privilegia, entre uma certa categoria de pessoas, obrigatoriamente outras ficarão de fora, não é? Você não tem essa sensação? Eu acho que o que você falou é central. Eu acho que assim, você foi precisa e conseguiu falar com clareza uma questão que me incomoda muito. E eu acho que não teria uma outra maneira de colocar, que é uma questão de igualdade
todas as categorias. Na verdade, você começou falando, olha, tem algumas categorias que são tratadas como se fosse menos que humano. E é verdade, você tem razão. Historicamente isso acontece. Então, se nós pegamos aspectos raciais, gênero, né, quantas vezes e durante a história que mulheres têm menos direitos, que tinham que pedir permissão a pai, marido, e que negros em alguns espaços são vistos com desconfiança, pessoas indígenas, quilombolas, gays. Eu acho que é esse o ponto. E aí que tá. Você fala, ué, mas por que não se pode pensar em todos? Porque eu acho que nós estamos tão acostumados a uma desigualdade social, que as Uhum. pessoas naturalizam como se fosse assim, porque é assim, que quando você fala de que Uhum. outras categorias têm que ter iguais direitos, as pessoas sentem como uma coisa pessoal, como se elas fossem privadas de direitos, porque o outro vai ter. Porque uma pessoa, um Como se casal, é como se fosse privado. Veja, o reconhecimento do direito à família de pessoas gays, transexuais, enfim, poderem se constituir, isso não afeta o direito de que casais eu que heterossexuais sou possam ter, né? simples assim, né? Simples Mas assim. faz Mas eu, quantos anos já e continua tendo que falar essas obviedades, né? mas é porque eu acho que a gente naturaliza as desigualdades. E quando você naturaliza, mexer e falar isso não é natural, isso não é para ser assim, as pessoas sentem como se fosse uma questão pessoal. Se nós fôssemos uma sociedade mais igualitária em aspectos amplos, talvez a luta ela não precisasse se reafirmar tanto. A gente tem que dizer, olha, todo mundo tem direito a isso, não é só você. Né? Não é só um homem Claro. branco de classe média, todo mundo tem direito a. E eu acho que é esse o ponto. Uma coisa que eu sempre. Porque eu gostava de chocar na primeira aula de direitos humanos para ver se eu conseguia chamar a atenção. Até hoje eu tenho dúvida se é uma estratégia boa ou não. Mas eu falava para eles assim: ah, vocês defendem que pessoas que os, com muitas aspas, bandidos não tenham direitos? E se você fosse uma pessoa num bairro periférico e uma pessoa negra que está caminhando e de repente chega alguém e te joga no chão para revistar a tua mochila, você ia gostar disso? Eles fazer uma coisa? Não. Bom, então na verdade você não é favorável que bandidos sejam tratados de determinada maneira. Você é favorável que o outro, porque se é algo, se isso te afeta, essa violação, você não vai ser favorável. Então eu tentava fazer as pessoas se colocarem no local desse outro. Eu tenho, de novo, eu tenho dúvidas se eu consegui, mas a minha estratégia de choque era meio essa. Conseguiu sim, inclusive quando eu divulguei a nossa conversa hoje, muitos dos nossos ex-alunos falam quanto te admiram e a gente acaba interferindo de alguma forma, influenciando de alguma forma. A intenção até de estar aqui é isso, né, Elo? É tentar ampliar o conhecimento e abrir a mente para o mundo, para a multiculturalidade de modo geral, né? Para tentar fazer esse mundo menos injusto e mais sustentável, que eu falo sempre. Eu queria só dar um oi aqui para Maria Damasceno, professor Gloudes Bloom, a Esther Atanásio, a nossa amiga Carol Marafiga, um beijo, ela mandou um Linda. beijo, queridas. Stephanie também foi nossa aluna. Sim. E, puxa, Elo, essa história de bandido bom e bandido morto é uma coisa que me assusta muito, me apavora muito, em especial porque nós que temos condições temos direito de defesa, né? Isso que você falou. É difícil, né, pensar nessas questões. E como pensar, e como, assim, e num momento e num país que é tão violento, como quebrar esse paradigma assim de que eu penso que é sempre pela educação, né? Eu sempre começo e termino falando de educação, porque eu penso que se a gente construísse mais escolas, a gente seria obrigado a construir menos presídios. Isso é fato. Mas enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Olha, eu acho que cada uma de nós, da sua maneira, você trabalhando com direito ambiental, você também, por definição, é uma lutadora, porque é uma área que ataque constantemente, na área dos direitos humanos, a mesma coisa. Eu tenho tentado estabelecer uma certa conversa trazendo dados, então eu sempre falo
e eu citei até numa fala essa semana como que 71% das pessoas mortas de maneira violenta no país são negras, ou seja, tem uma simetria muito grande. Isso vai mostrando aquilo que eu falava de uma desigualdade, mas eu tento trazer também questões de empatia. Eu lembro, e você deve lembrar também, é coisa de uns 2 anos, de uma criança de 14 anos que estava brincando na frente de casa e foi morta com um tiro de fuzil da polícia. E quando a mãe chegou para socorrer, os policiais ameaçaram e falaram que se ela continuasse ali, ela seria a próxima. E eu não consigo, assim, eu me colocava no papel dessa mulher, de ver o filho que estava na frente de casa brincando, ser morto de maneira tão violenta, e a resposta que o Estado deu, porque naquele momento a polícia é o Estado, e saber o histórico de que pessoas que usam de muita violência provavelmente não serão julgadas, e se forem serão absolvidas, isso para mim é algo que me motiva nós pensarmos. Então, às vezes, quando começa falando, ah, mas é normal, eu falo, seria normal para você se o teu irmão mais novo, se o teu primo tá brincando, leva um tiro de fuzil na cabeça e fica por isso mesmo? Ou é normal que a pessoa seja morta e depois nos exames mostre que o tiro veio de cima para baixo, com a pessoa muitas vezes já rendida? Então, eu acho que um caminho importante é esse caminho pela sensibilidade, nos colocar mesmo. Eu sei que parece piegas, nos colocar no lugar do outro, mas às vezes é isso, porque quando você vê uma coisa, uma notícia e fala, um jovem, uma criança, um menino foi morto na favela no Rio de Janeiro, você considera que é algo longe de você. Quando puxa e fala, mas se fosse na frente da tua casa? E se fosse ali alguém que você conhece, que está ali brincando? O que você acharia? De novo, é uma tentativa de ter um ponto em comum de conversa, para não parecer que você está falando de uma coisa longínqua. E eu acho que isso é um começo mesmo, tipo, é para tentar fisgar a atenção do teu interlocutor. E aí depois você vai trazendo os conceitos, o que é execução extrajudicial, onde que, sei lá, nos tratados da ONU mostra que isso é um absurdo, onde que na Constituição tem. Primeiro você fisga a atenção e depois você vai mostrando e vai construindo uma narrativa, inclusive conceitual, do porquê que isso é absurdo. Mas é muito difícil, porque a gente luta, a gente está nadando contra a maré, né? Qual que é a narrativa mais fácil? É falar, é bandido mesmo, esse aí roubou, esse aí, sei lá, se não fez, ele faria alguma coisa. Esse sensacionalismo faz com que a luta ela seja bem, bem difícil. Então você tem que começar de novo, mas veja, não é exatamente assim. E é constantemente, né? A gente sabe que às vezes no final da aula vai sair falando, mas essa ambientalista só fala de meio ambiente, ou como veio numa avaliação Sim. minha, que eu falo muito de direitos humanos, eu falo demais de direitos humanos, como assim? Então, você não chega em tudo, mas você chega um pouquinho. Eu queria agradecer a nossa vereadora Maria Letícia, entrou aqui, o Tiago Assunção, nosso querido amigo professor, a Sina Rávila. Desculpa, gente, que eu sou meio cega, eu demoro aqui para enxergar as coisas. Vários outros passaram e aí eu não acompanhei. Gente, se vocês tiverem algum questionamento a fazer, por favor, fiquem à vontade, que nos ajuda, né, a dar mais linha aqui para nós. É a Gabi Opusca, tá aí. Opushevsk, é o nome, o sobrenome da Gabi é impronunciável, né, Gabi? Um beijo. Assim, eu tenho muitos amigos militares, muitos, meu compadre. Então, assim, a gente também não pode esquecer que o militar também é humano. Então, eu penso assim, que a gente... Ó, o Thiago dando oi aí. Eu penso que essa coisa da empatia, por mais piegas que seja, e da educação, e a educação, quando eu falo, é sempre educação em todos os níveis de conhecimento, né? Então, inclusive na formação dos profissionais que atuam com o outro, né? Respeitando as outridades, como diz o Henrique Leff, que é um filósofo mexicano que eu adoro, respeitando as outridades. A Gabi falou que até ela se perde no sobrenome do que é. Ufa, hein? Então, assim, eu penso que a gente não pode esquecer que até mesmo na formação dos profissionais das mais diversas áreas, não só os militares, mas todos, né?
até mesmo quem está atendendo, sei lá, no sistema de saúde. A gente sabe que os tratamentos, infelizmente, às vezes são justificados, entre aspas, pelo julgamento da aparência do outro. Isso é muito triste, né? A gente tem que evoluir muito como humanos. Mas sabe, Elo, ontem eu falava e eu penso que assim, a gente não pode... Eu sempre vejo o copo meio cheio, nunca meio vazio. Eu penso que a gente evoluiu muito enquanto humanidade. Porque nós já estamos aí em alguns, né, falando de evolução de direitos humanos, a gente já está aí nos direitos humanos de quê? De sexta geração ou dimensão. Mas a gente partiu de um momento em que era necessário pensar no direito à vida, que são os direitos de primeira dimensão, ou seja, se o rei ou sei lá quem resolvesse que não ia com a sua cara, você estava aniquilado e pronto, né? E depois aí os direitos de segunda dimensão, que são esses direitos mais coletivos, assim, e os de terceira dimensão, que são os socioambientais, né? Porque eu sempre falo em socioambiental, né, Elô? Eu nunca excluo as pessoas. A natureza não tem nenhum problema. O problema somos nós, é a nossa espécie que corre risco diante das nossas atitudes. Por exemplo, basta ver que o mundo parou e a natureza, em alguns aspectos, floresceu, né? Golfinhos em Veneza, sei lá, tantos exemplos, os animais na rua por aí, né? Mas você, assim como eu, é porque eu uso um óculos cor-de-rosa que eu aprendi com a Maria, minha querida amiga, né? Eu sempre penso que as coisas estão melhores e que elas, obviamente, podem e devem melhorar. E por isso que a gente continua lutando, né? Porque a gente acredita que pode melhorar. Mas você tem essa percepção de que nos vendem uma ideia de que está tudo muito ruim, às vezes até para justificar condutas, sendo que, calma, as coisas não são talvez tão ruins. Nós temos uma Constituição da República, por exemplo, que embora precise de muito para ser 100% efetiva, mas ela traz as nossas garantias individuais e coletivas, né? Enfim, queria saber sua opinião sobre isso, por favor. Olha, sabe que eu estava me perguntando sobre isso esses dias, a propósito, se eu sou otimista ou pessimista. Eu acho que eu sou os dois Ah, em planos diferentes. Eu sou um pouco em momentos pessimista de... em momentos e talvez até assim no mesmo momento em análises diferentes, porque eu começo Ah, a parte talvez do diagnóstico, eu começo assim de maneira meio pessimista. Ó, nós temos o direito resguardado na Constituição e tratados, entretanto, nós temos problemas em relação a isso, isso, isso e isso. Mas eu sempre termino de maneira otimista, no sentido o que que a gente pode fazer a partir desse cenário que não é o ideal, para que nós possamos alcançar. Então, talvez seja um diagnóstico com uma lente pessimista, mas um plano de ação com uma lente otimista. Do tipo, bom, perfeito. o SUS é o ideal? Não, não é. Mas o que que a gente pode fazer para melhorar o SUS? Né? Então, o que que nós podemos fazer Perfeito. e devemos para proteger? Então, assim, às vezes parece que eu sou, que eu não tenho uma coerência, que eu fico de um lado para o outro, mas eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é importante, às vezes, sermos pessimistas, mas para logo, em seguida, ter uma atuação aí de maneira otimista. Perfeito. Até porque você ser otimista não significa você ser tolo, o Exato. bobo, o infantil. Não é isso, né? A gente, perfeita a sua colocação, é isso aí. A gente precisa realmente estar de frente com a realidade para poder lidar com ela, né? A Si, eu não sei se é Eu acho que, Sina eu acho que Ravi, Senara, Sinara, pode ser, desculpa. Ela faz uma colocação que é a seguinte: como fazer os alunos entenderem a conectarem o direito à prática cotidiana na implementação das políticas públicas e a proteção aos direitos humanos, na proteção aos direitos humanos. Então é algo como fazer os alunos entenderem e conectarem o direito à prática cotidiana. Ótimo, excelente pergunta. Sim. eu acho que é uma ótima pergunta mesmo. O que eu tentava fazer, e eu sempre gostei de pessoas que eu nunca gostei de falar sozinha em sala. Eu falava, eu tô ouvindo demais minha voz, falem aí, vamos compartilhar a experiência, o que vocês viram. Às vezes eles compartilhavam, às vezes não. Às vezes eu falava sozinha mesmo assim. Mas eu gostava de falar, tá, vocês já tiveram alguma situação de violação de direitos humanos? Eles ficavam meio quietos. Já tiveram, precisaram de alguma coisa de saúde e não tiveram acesso? Essa normalmente as pessoas pegam, até por causa do perfil, né? Ou questão de classe média e tal.
E aí eles Uhum. começavam a falar, olha, aconteceu isso, a minha avó precisou do medicamento e não tinha. A partir dessa construção, falava, pois é, o medicamento, para que ele seja oferecido pelo SUS, tem um protocolo de atendimento que começa pela verificação de eficácia, depois são vários testes, e a partir disso se torna uma prática do SUS. Ou, de acordo com o exemplo que eles me dessem, eu ia um pouco por esse caminho. De novo, porque eu acho que a Uhum. experiência individual ela é importante. Eu aprendi isso muito com o Celso Ludwig, que ele falava que o senso comum ele é importante. Eu não sou daquelas que falam, isso é senso comum, não vou ouvir. O senso comum é o primeiro passo para a gente desenvolver um raciocínio mais robusto, porque a gente começa da nossa experiência. Se a minha experiência, por exemplo, é no Claro. campo, minha família é do campo e aí aconteceu tal coisa, isso vai me motivar mais. Se a minha experiência é uma experiência urbana, que eu não tenho acesso a direito à cidade, ou eu não tenho acesso a transporte, isso vai me motivar mais. Então, eu construí a partir desse senso comum, mas num sentido, de novo, nem um pouco pejorativo, ia puxando esse fio para tentar motivar os demais. Uma coisa que eu fazia, e essa dava muito certo, o que é preocupante a propósito, eu ficava triste. Todo dia Hum. internacional das mulheres, eu começava algumas coisas, eu falava, gente, vamos fazer uma pequena experiência que não tem um fundo estatístico, evidentemente, mas vamos lá. Pessoal, levante a mão quem tem medo de usar ônibus ou caminhar na rua de noite. É impressionante, Uhum. Alê. Todas as mulheres levantavam a mão e no máximo um ou dois homens, se muito, em geral não. Quando eu perguntava, o medo de Uhum. vocês é de assalto? Levante a mão. Aí, em geral, os homens levantavam a mão. O medo de vocês é de abuso, de assédio? Todas levantavam. Ou seja, eu Sim. pensar em políticas públicas relacionadas a gênero, a partir daí é mais fácil. Porque se mostra Claro, que é um problema geral. Então, tentava claro. fazer isso. Super bacana, isso mesmo. O Tiago Assunção está dizendo, verdade, o conhecimento de primeira mão, né? Essa sabedoria popular, né? A gente sempre fala isso no direito ambiental, sempre, sempre. Considerar os conhecimentos das pessoas, em especial das populações tradicionais, que são quem convivem mais diretamente com a natureza, né? Mas essa sua abordagem realmente é gerar talvez no primeiro momento um desconforto para depois gerar a empatia enfim. E Elô, uma coisa que é preciso ser dita, né? Nós duas somos profissionais que lidamos com a minha mãe dando oi. Oi, mãe amada. A minha irmã entrou aí também. Beijos, beijos. Beijos para todos. Várias pessoas passaram e eu não acompanhei. Obrigada a todos que estão aqui. Elô, nós somos profissionais que somos de certa forma, não sei que termo usar, mas assim, nós lidamos com alunos de classe média alta. Isso. Certamente, se nós estivermos em contato direto com pessoas da periferia que estejam mais suscetíveis a vulnerabilidades sociais dos mais amplos espectros, certamente a nossa experiência seria outra, né? Eu acho que isso também não pode ser desconsiderado. E também tem uma coisa de violência velada, porque quanto maior o nível sociocultural, por vezes a pessoa sofre calada, por vergonha de se expor, não é? Tem isso Sim. também. Mas essa questão é importante, porque realmente a nossa análise disso ela é dependente do perfil de alunos que a gente está falando. Por isso que eu sempre valorizei e Uhum. tentei. É difícil falar se eu consegui ou não, mas eu sempre tentei criar um espaço seguro para pessoas que estão fora desse perfil para elas poderem falar. Então, eu tive uma aluna Uhum. militante negra que eu gostava muito quando ela falava e tentei criar um espaço para Claro. isso. Às vezes dava certo, às vezes não. Pra... E é interessante, agora que eu dou aula em outra faculdade, eu sinto que a questão negra ela tem maior peso, porque eu tenho mais alunos negros. Antes era coisa que eu podia, tinha Ah, um, dois. Agora, quando eu falo, uhum. nem sempre eles vão compartilhar a experiência, mas eu sinto que eles vão pensando, sabe? Chega de outra maneira. Sim, Então, é isso mesmo, a experiência deles é importante para a gente, inclusive nos fazer pensar em coisas que nós não tínhamos pensado, mas o que a gente fala chega diferente também, de acordo com a experiência de cada um. com certeza. Um beijo para a Sônia Widman, que acabou de entrar aí, o pessoal da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Paraná e todas as comissões
Nós na OAB Paraná, e eu acredito que não seja diferente nas outras OABs, nas outras seções do país e nas subseções, como aqui em Curitiba, há um trabalho muito rico em defesa dos direitos humanos e da sociodiversidade nos mais variados aspectos. Nós gravamos um vídeo, fui convidada a gravar um vídeo para falar do orgulho LGBTQI+. Eu me perco nas letras. E eu fiquei muito encantada. Eu até gravei um vídeo longo. Depois eu vou disponibilizar aqui, em homenagem aos meus amigos da população LGBTQIA+. Mas eu fiquei muito feliz porque eu vi assim representantes de todas as comissões falando sobre esse tema. Então a gente vê assim que nós na OAB do Paraná, a gente tem do Paraná em especial, né, um trabalho bastante rico também nesse sentido. Um beijo para a Maria, que entrou aí agora. Eu já vou fazer a pergunta da Gabi, mas antes disso só um comentário. Eu não sei se é OPG ambiental ou APG ambiental. Fala assim: conectar vida, experiência, senso comum, direitos humanos e proteção ambiental. Vivenciar os direitos e não apenas decorar artigos, leis, doutrinas sem refletir, né? E aí são muitas interrogações. Perguntar, perfeito, perguntar. E eu penso que nós estamos aí num grande desafio, né, Elô? Porque até mesmo a questão do mundo pós-Covid, né? A gente não sabe mais nem ao certo como ficarão as profissões do futuro. Então, eu sempre falo para os meus alunos que o mais importante é a gente realmente refletir, evoluir, construir conhecimento, né? Porque o conhecimento ninguém nos tira. Eu penso que isso é o mais importante aqui, que a gente pode deixar para o mundo, né? E o mundo não muda pelos conformistas. O mundo muda pelos indignados. E aí, de novo, né? Se a gente está onde está e num longo caminho, é porque alguém, em algum momento, achou que as coisas como estavam não estavam bem, né, Elu? Exato. Você falando, agora eu vou usar, eu tenho feito um pouco isso, me desculpe, mas é uma certa terapia em grupo. No começo, veja, a gente está desde março em isolamento. E as coisas não parecem estar melhores, sem entrar muito nesse mérito. Você falou, acho que só os números já mostram bem, 57 mil mortos. Nós sabemos que o número significativo poderia ter sido evitado. E eu me questionei muito qual que é meu papel também nessa situação, porque eu não sou da área médica, não tenho como ir atender essas pessoas, eu não sei construir respiradores. Então, o que que a gente pode fazer? E aí eu fui pensando que talvez o nosso papel de professores, no nosso caso professoras, quem está pensando nisso, o nosso combater o bom combate aqui é prover com informação e tornar possível pensar, ou seja, nós não só dar dados, porque isso na Wikipédia tem, mas construir uma narrativa que seja possível pensar as coisas e construir alternativas de luta mesmo. Porque se não for isso, o que nos resta, né? Então, acho que tem um pouco a ver com pensar um mundo diferente, mas como o nosso papel também é prover essa possibilidade de falar, olha, as coisas não são naturais. Isso não é porque foi feito e a gente tem que aceitar. A gente tem que estabelecer que isso não é normal. Não é normal uma sociedade que não respeite os seus diferentes. Então, o que que a gente pode fazer em relação a isso? Nesse sentido, eu acho que a sociedade pós-Covid vai alterar muito, mas, de novo, a gente é, é algo novo, sem precedentes, essa situação, mas ela está pegando naqueles pontos que nós já sabíamos que eram os gargalos estruturais da nossa sociedade. Indígenas têm uma taxa estão morrendo muito por causa do Covid, em grande medida falta de atendimento, uma questão estrutural de falta de leitos na região norte, pessoas em situações em periferias têm uma quantidade de mortes muito maior, questão aí de Sim. vulnerabilidade de trabalhadores que muitas vezes não tem nem acesso a questões importantes, álcool ou a proteção. Então, eu acho que isso é importante. Vai falar, mas isso é relevante no momento de pandemia? É, porque enfrentar as assimetrias estruturais mostra que não precisa ser assim, que nós poderíamos estar melhor e que nós podemos pegar esse momento tão terrível que estamos vivendo para rediscutir esse pacto civilizacional. A gente tem que rediscutir a nossa civilização. Não é normal Com isso. certeza.
Sim. E até porque as pessoas falam, né? Vamos, não vejo a hora de voltar ao normal. Foi aquele normal, entre aspas, que nos trouxe até aqui. Foi o modo como nós nos direcionamos, ou melhor, o modo como nós tratamos da natureza, como nós subjugamos os animais, como nós interferimos em ecossistemas, em habitats naturais, o modo como nós confinamos animais para alimentação, isso tudo não era normal. E as pessoas, algumas, vêm falando disso há muito tempo, né? Por vezes os cientistas falam e ninguém entende. Eu acho que uma das coisas que eu mais tento fazer aqui, Elo, é simplificar tudo, sem juridiquês. Porque, falando com a Maldi, numa das primeiras lives, falando sobre um histórico do direito socioambiental, eu perguntei para ela, Maldi, onde você acha que a gente errou? E ela disse, olha, eu acho que nós falamos para nós mesmos. Faltou uma comunicação. E agora a pandemia está nos proporcionando isso. Aqui, eu e você estamos falando, tem um monte de gente nos ouvindo. E que bom, e que isso sirva no sentido de realmente trazer luz no sentido não de que a gente é melhor que os outros, muito pelo contrário, humildemente, mas fazer essa reflexão, né? Essa construção desse mundo novo requer também uma tomada de consciência, né? O PG, ou APG ambiental, fala muito bem colocado, o papel de cada um. Os professores são procuradores de atuação e buscam um mundo diferente e uma prática de exercitar direitos e garantias. Professor é sempre sonhador, porque professor ama o que faz, né? Nós, infelizmente, somos muito mal reconhecidos na sociedade. Então, a gente é professor porque a gente ama mesmo, né? E falando da situação de vulnerabilidade social, o Tiago Assunção está comentando aqui sobre as pessoas em situação de rua. E ele pergunta, essa crise estaria gerando um despertar político-social? Há uma oportunidade aí? Vamos deixar a Elô falar, porque senão eu já vou falando. Não, O que mas eu você acho que acha, Elô? a gente pode conversar. Eu não sei, eu tendo a achar que qualquer solução não, mas qualquer resposta, um sim categórico ou um não categórico, costuma ser, de novo, ou muito Muito otimista ou sim. muito pessimista. Eu acho Uhum. que momentos de crise e momentos extremos, eu acho que a gente se adequa às duas situações, crise e extremo, são momentos de muita luta. É um momento como se fosse aquela... Lembra aquele cabo de guerra, assim, de colégio, que uma equipe puxa para cá, outra puxa para lá? Eu acho que é um momento que Sim. respostas diferentes da sociedade, elas estão disponíveis e cabe nós lutarmos para ver qual prevalece. Porque pode ter uma resposta, e que é o que eu prefiro, né, obviamente que aconteça, do tipo, olha, essa sociedade está muito errada. A gente não pode achar normal que na região norte a taxa de morte seja muito maior porque o SUS não chega, porque o número de médicos, não é que não chega oficialmente, óbvio, mas que o número de médicos é muito menor do que a média nacional. Nós não podemos achar normal que pessoas negras tenham maior número de mortes porque já tem a questão estrutural de acesso, ou que empregadas domésticas morram porque os seus patrões não liberaram. Não pode ser normal. Por outro lado, nós vemos algumas medidas contrárias, então o processo de uberização, ou seja, um trabalhador que não é reconhecido como trabalhador no sentido de direitos, está avançando. Ou então propostas em termos de precarização, uma precarização do trabalhador, da educação, em vários aspectos. Eu acho que a gente está num momento assim de luta mesmo. Eu espero que prevaleça essa visão que esse modelo nosso é insustentável, inclusive do ponto de vista econômico. Eu não estou falando só como se a economia fosse uma coisa e bem-estar outra. É insustentável do ponto de vista econômico. Mas eu não sei, eu acho que a gente está no meio do caminho. Não, o que eu quero dizer não é no meio do caminho, assim, no olho do furacão. As coisas estão se desenrolando ainda. Como vai terminar vai depender do que a gente faz aqui por diante. Por isso que eu sempre falo dos números, porque eu não me conformo. Eu tenho mais de uma dúzia de amigos que já tiveram a Covid e que estão se recuperando. E como que as pessoas pobres, carentes, estão morrendo a rodo, como se fala num jeito vulgar, sem assistência, qual que é a diferença? Qual o direito humano aí? Qual é mais humano, né? Claro que eu não quero que ninguém morra, obviamente, mas eu já citei isso aqui algumas vezes. Quantos políticos, quantos artistas, e tá todo mundo bem. E é assim que eu gostaria que estivessem todos, porque não são 57.174 números,
São 150, são 57.174 pais, mães, filhos, irmãos, que podiam ser os nossos, né, Elô? Então, a ideia da empatia, por mais piegas, eu não tenho nenhum problema, nenhum medo de ser piegas, no sentido de pregar, sim, o amor, sim, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. E aí a esperança da construção, Tiago, de um despertar político e social pós-Covid, eu luto muito para isso. Inclusive por uma cidadania participativa, cada um tem que fazer a sua parte, a gente não pode ficar esperando que venha o salvador da pátria e faça por nós, né? E tudo isso, né? Todo esse cenário mostra o quanto nós somos vulneráveis, todos. Só que assim, uns mais do que outros, né? Sim. Nós estamos todos no mesmo mar, só que uns estão de iate e os outros estão num barquinho à vela, né? Mas nós somos todos humanos. E a Gabi faz uma pergunta que foge um pouco, mas não. Ela fala sobre a questão da dificuldade dos refugiados ambientais em conseguir uma indenização ou algo assim. Como culpar, entre aspas, os estados, as empresas, as sociedades, etc. Ela está falando da questão dos refugiados ambientais. Esse termo não é exatamente, as pessoas usam, né? Mas não seria, talvez, seriam mais os deslocados climáticos, talvez. Mas, Elô, fala um pouquinho sobre isso para a gente, é muito interessante. Obrigada, Gabi, pela pergunta. É uma excelente pergunta. Eu acho que o Thiago, eu sei que é um tema mais de pesquisa dele, se quiser contribuir. A questão realmente, se fala muito em refugiados ambientais, não é considerado refugiado porque a Convenção da ONU, ela reconhece outras hipóteses. O que é importante é a gente pensar nisso também, que as formas, ou as situações que geram esse deslocamento, que era considerado na Convenção da ONU, costuma ser os modelos de ameaça com muitas aspas clássicos. Eu sou perseguida pela minha opinião política, pelo grupo social, pela minha nacionalidade. Mas nós sabemos que tem outras situações que fazem com que as pessoas sejam obrigadas a se deslocar. E está ficando muito claro no decorrer dos tempos que os aspectos ambientais têm esse papel. E não só no exemplo da ilha que vai deixar de existir, porque afinal o mar está subindo, mas em coisas muito próximas da gente. Então, terras que estão perdendo a fertilidade, estão secas. Veja, a gente está Claro, a situação que eu vou mencionar agora, espero que seja temporária. Mas imagine, exemplificativamente, a nossa crise hídrica. Sim, e não será temporária porque levará anos até a gente voltar ao normal. Inclusive, choveu um dia aqui, tem gente achando que pode jogar água fora, né? Que pode lavar carro, né? Como se não houvesse amanhã, e vai brincando com isso. Então, são coisas... Eu acho que um ponto que é central é nós percebermos que as questões ambientais, de maneira geral, elas afetam de maneira desproporcional as pessoas. O que eu quero dizer? Pessoas em grupos mais vulneráveis são muito mais afetadas. Eu posso citar como exemplo a construção de barragens, por exemplo. E uma cidade talvez não seja afetada diretamente, porque nós sabemos que as questões não existem um dentro e um fora. Você sempre fala isso, né, Alessandra? Não existe um dentro e um fora. A gente é afetado de maneira indireta. Mas se eu morar numa região, se eu for ribeirinha, isso vai me afetar muito diretamente. E talvez a resposta que me deem seja uma resposta muito ruim. Construir uma casinha numa periferia de uma cidade, num modo de vida que não tem nada a ver com o meu modo de vida tradicional. Assim, eu não sei se o Thiago quer manifestar, até onde me conste, não tem instrumentos adequados para pensar, para mensurar mesmo, seja em termos de indenização, o que eu já acho que seria pouco, mas para evitar esse tipo de situação. Veja o crime de Minas Gerais, né, os 2 crimes de Minas Gerais com a queda de barreira, foram respostas muito... Mariana e Brumadinho. Eu ia falar Barreirinho. Brumadinho. Foram respostas muito ruins, assim, e muito insuficientes. Porque eu acho que também tem a ver com o fato do direito, ainda que tenha instrumentos coletivos, ele não foi feito para pensar coletivamente. Ele foi feito para dar uma resposta e mensurar danos morais, materiais e o que eu perdi. Mas não é isso. Como que a gente mensura o Rio Doce sendo destruído? E o modo de vida tradicional dos povos indígenas. Eu acho que tem uma falha do direito, ou dessa maneira tradicional que nós concebemos, que é olhar as coisas no viés pecuniário, e não de existência. E isso é importante porque a antropologia, eu acho, e os autores indígenas que eles estão falando muito, isso não vai dar certo.
Então, se a gente pensa a Queda do Céu, pensa os livros do Ailton Krenak, que já está nos mostrando que isso não é sustentável. A gente não está ouvindo porque o branco gosta de ouvir só a si mesmo, né? Não gosta de ouvir o outro E o que já está falando há julga muito tempo. como uma cultura inferior, né? Sim, O índio, para o homem é de regra, obviamente, né? Não é o nosso caso, mas enfim, tem uns discursos, inclusive, nesse sentido, né? De que eles são inferiores e que eles precisam de ajuda para serem iguais a nós, né? O Tiago está indicando a autora Érica Pires Ramos para a Gabi, né? Falando, ela fez uma tese sobre isso. E ele comenta que o direito ainda não tem esses instrumentos, mas começa a discutir, né? A Gabi fala que a professora Érica Ramos foi a inspiração para ela começar as pesquisas dela sobre a questão dos deslocados climáticos e dos refugiados ambientais, né? E o Tiago comenta, inclusive, as transferências de populações em massa. As mudanças climáticas terão cada vez mais impacto para as migrações, né? Nós temos no direito ambiental, socioambiental, realmente alguns instrumentos, e infelizmente aplica-se muito pouco o princípio da prevenção, que era o que as nossas avós já diziam, que prevenir é melhor do que remediar. Esse é o resumo do que vem a ser o termo jurídico prevenção. E da precaução, porque a precaução surge num momento de incerteza, de indefinição. Então, assim, de fato, Elô, eu concordo com você, se nós utilizássemos, se nós pensássemos de maneira ampla, holística, colocando em prática esses princípios, a gente não ficaria só correndo atrás do prejuízo e pensando na responsabilização, que é sempre pífia. sim. Porque quanto vale um rio? Quanto vale um ecossistema? Quanto vale uma espécie que entrou em extinção e nós imputamos a milhares de espécies todos os anos a extinção? Ah, mas é só uma espécie, né? Sim, só mais uma e mais uma, né? Então, realmente, a gente precisa mudar o modo de pensar. É difícil, né? Talvez tenha a ver com o que a gente falava até agora, com essa mudança de pensamento, embora isso seja gradual. A pandemia talvez acelere isso. Eu penso que pode ser algo interessante nesse sentido, né? vai chegando o próximo. Elô? Desculpa, eu ia dar um exemplo que agora está se Não? falando dessa nuvem de gafanhotos e eu não entendo nada. Você sabe que a área ambiental, eu sou uma curiosa e uma entusiasta, mas eu não sou uma pesquisadora. Aí eu estava lendo hoje que uma das explicações para esse fenômeno é justamente o uso de agrotóxicos que matam os animais que são predadores naturais. Ou seja, às vezes, de novo, trazer uma proximidade. Ó, não é uma coisa distante que a gente está falando que não se aplica. Olha o resultado que está vindo. Talvez essa situação que vai se acercando da gente, esse tipo de situação difícil, mostre que nós temos que repensar o nosso modo de vida mesmo. Com certeza. E nós tivemos no Brasil, nos últimos 18 meses, a maior quantidade de agrotóxicos liberados, assim, desde sempre. Inclusive, produtos químicos que já estão proibidos na Europa e nos Estados Unidos e que estão sendo despejados nas nossas lavouras. Não só gerando isso que você falou, dos efeitos ecossistêmicos na biodiversidade em si, mas contaminando solo, subsolo, lençol freático e as pessoas, os humanos que estão lá na linha de frente. Então, volta aos direitos humanos, né? Uns mais humanos do que os outros. Somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, dizia uma música, né? Não me lembro de quem, mas lembrei disso agora. Então, assim, não tenho, salvo engano, mas o número é mais ou menos 70 mil trabalhadores do campo por ano são contaminados com os agrotóxicos. E existe toda uma infinidade, claro, de estudos correlacionando o uso extensivo ou ostensivo de agrotóxicos com anencefalia, com depressão do trabalhador do campo, né? Então, assim, a gente tem alguns amigos que são produtores rurais, e daqui uns dias eu vou conversar com a Karina, da Hora Pro Nobis, e eles falam da dificuldade de se produzir de maneira orgânica o agroflorestal. Eu vi a Flávia também entrando aqui, com quem eu conversei na semana passada sobre permacultura. É muito difícil porque não há vontade política.
Então, aqui me parece que também entra de novo a cidadania participativa e, mais do que isso, todos nós somos consumidores. Mas E olha consumir é que um ato político. Olha que interessante. Tem até uma ação no STF sobre isso, mas existem várias isenções de tributos para agrotóxico. Deixa de arrecadar Sim, bilhões por ano. Só que no que diz respeito à sim. produção de orgânicos, à produção do pequeno agricultor, não existe isso. Já mostra assim de maneira muito direta qual que é a opção. Então, a gente prefere É, abrir mão dessas grandes empresas, porque agrotóxicos, em geral, eles são colocados no mercado aqui por multinacionais, que não podem escoar no mercado internacional e joga para cá. E o pequeno agricultor que está fazendo experiências, seja de orgânico ou algo local, ele tem que pagar e, portanto, se torna, às vezes, se torna economicamente difícil e para o exato, consumidor também. Então, a gente tem que pressionar, falar, não, não aceitamos isenção de agrotóxicos, não aceitamos esse tipo de coisa. claro. Sem contar que as mesmas grandes que vendem o veneno, o agrotóxico, são as que vendem o remédio. Uhum. E essa questão, ela é fantástica, né? Primeiro você deixa as pessoas doentes, depois você vende o remédio. É perfeito, é o melhor negócio do mundo. É o Sendo que, melhor de negócio do fato, mundo. o agricultor, por exemplo, não tem acesso nem a linhas de crédito quando ele fala que ele produz orgânico, né? Tem É que mudar verdade. muito a mentalidade. Isso tudo são direitos humanos, socioambientais, né, minha amiga? Que alegria falar com você. Uma Nossa, saudade das nossas conversas. eu tenho uma enorme saudade, eu tenho que deixar registrado que, assim, questões às vezes miúdas que nos obrigam a pensar, porque eu acho que falar de questão ambiental nos obriga a ser chato com a gente mesmo. Eu lembro toda a tua luta da gente parar de usar copo de plástico na sala dos professores, eu lembro de toda a questão. E assim, coisas que eu não sabia, que, por exemplo, olha a minha ignorância, que remédios você não joga no lixo comum, pilhas, esse tipo de coisa, eu sabia, mas remédio não joga. Daí eu fiquei pensando, nossa, então eu sei que isso sozinho não muda o mundo, mas a gente tem que mudar o nosso comportamento também. A gente tem que começar a pensar na água, em economia, em reduzir plástico, em pensar uma nova forma de alimentação, privilegiando o produtor local e privilegiando uma alimentação que é mais saudável, a nossa saúde, né, agradece. Isso, eu lembro assim, os teus comentários carinhosos e muito certeiros, o tipo, ó, temos que repensar nosso comportamento. Não é bem assim. Puxando a orelha, né? É É, chata, né? Vou fazer o quê? Com mas muito tem que ser orgulho. feito, Que tem que alegria, ser feito. que bom, né? Quando a gente, se a gente conseguir influenciar positivamente e humildemente, porque ninguém é dono da verdade, né? Eu não tenho a menor pretensão de ser, mas se a gente consegue influenciar uma pessoa, já valeu, né? É o círculo virtuoso, né? É realmente pensar em construir um mundo menos injusto e mais sustentável e multicultural, né? Pensando Sim, que todos os humanos precisam ser tratados da mesma forma, né? Isso vai fazer com que a economia renda, com que o país cresça, com que haja mais, sei lá, cidadania. É possível construir um mundo melhor a partir da indignação de cada um nos seus pequenos atos, né? A Maria Regina Damasceno está falando parabéns, foi fantástico o diálogo, o Emanuel também, amando a discussão, a Gabi agradeceu. E a gente tem 5 minutos, minha amiga. Você quer deixar uma mensagem final, por favor? ah, eu não sei, tem tanta coisa a ser dita, conversada, dialogada. Eu acho que eu vou, na verdade, compartilhar uma inquietude minha e talvez seja a inquietude de mais pessoas que tenha um pouco a ver com o meu comentário anterior. Muitas vezes a gente vê é, essa coisa do o que eu posso fazer e o que é o todo, né? Por exemplo, questão de água. Nós sabemos que o grande consumidor de água não é o consumidor individual na moradia, são empresas, são indústrias. Entretanto, se eu falar, bom, é só a indústria que mais consome, então não preciso fazer nada, eu vou ter uma resposta que é ruim, porque isso eu não mudo o meu comportamento, eu não se muda o comportamento das outras pessoas e eu não cobro os demais, até no sentido psicológico. A gente fica todo mundo com muleta, né? Bom, o problema é o outro, eu não vou cobrar o outro, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que fazer Uhum. diferente. De novo, a gente olha o todo, você não se engana, não fala, ah, eu vou economizar água, então o mundo magicamente vai se resolver. Mas aos poucos vai mudando outros comportamentos e a gente se sente melhor também para cobrar
aí novas regulações, ou se tiver regulação, que ela seja cumprida, que ela seja seguida. Então, acho que esse dilema entre comportamento individual, comportamento coletivo e os grandes atores, que seriam o principal problema, a gente tem que resolver no sentido até de, já entrando numa área que não é minha, para não do ponto de vista psicológico, para a gente não ficar inibido de manter a luta, mas para nos motivar à mudança mesmo de comportamento. E se for como eu não tenho uma estratégia de militância, por exemplo, eu não produzo alimentos, mas incentivar aqueles que fazem. Então, comprar do Claro. pequeno produtor, incentivar aqueles que estão fazendo, porque tem muita estratégia legal, tem muita coisa bacana acontecendo. Mesmo aqui, a gente estando na Sim, cidade, na capital do estado, tem muita coisa que a gente pode ver. Eu acho que é dar força para esses, sim. porque, de novo, a gente não pode cair nesse discurso que ou é meio ambiente ou economia. Tem estratégias econômicas que é uma economia verde, que vão para um outro lado. Então a gente não pode ser manipulado para achar que defender orgânico é ser bicho grilo que não sabe do que está dizendo. Não, tem muita gente escrevendo sobre economia verde. Eu acho que é meio Claro. isso, assim, a minha inquietude que eu estou levando para tentar mensurar meus comportamentos. Perfeito. E não tem um ditado popular aí que fala que de grão em grão a galinha enche o papo? É isso. É saber que a gente não está sozinho. Tem muita gente fazendo e a gente precisa dar espaço e, portanto, mostrar o protagonismo de mulheres maravilhosas como você, Lu. É sempre Imagina. uma alegria falar com você. Muito obrigada. E é isso mesmo. Cada um fazendo a sua parte e cobrando do outro, em especial quando o outro é o nosso representante público, cobrar. Gente, o Brasil vai ficar de fora dessa economia verde ou não? Ou nós vamos fazer parte dela, né? Gerando emprego e renda. Nós vamos precisar gerar emprego e renda. Olha a crise econômica. Se tivessem parado desde o início e feito a lição de casa, talvez a gente saísse mais cedo dessa pandemia. Mas como fica essa confusão, essa briga de egos, a gente talvez demore mais, isso vai custar mais caro economicamente para nós. Então, pensar Exato. em biorregionalismo, o mundo está fazendo isso, né? Então, basta saber se nós vamos ficar de fora. E eu espero que não, né? Eu espero que a gente não fique de fora, porque nós somos um dos países mais biodiversos do planeta. Nós somos riquíssimos. E nós temos um país com uma multiculturalidade fantástica. Nós temos todas as cores, todos os, né? A gente precisa aproveitar isso, né, Elo? Precisamos Obrigada, minha amiga. incentivar esse empreendedorismo bacana que o pessoal está tendo. Com certeza. Queridos, muito obrigada a todos. Muita gente entrou aí. Eu fico muito feliz. A gente espera estar contribuindo de alguma forma, enfim, nem que seja para reflexão, mas para mudança de atitudes. Como eu falo, nós somos todos consumidores. Né? Antes de ser cidadão, antes de nascer, você já é consumidor. Então, nossos papéis enquanto consumidores e toda escolha todo ato de consumo é uma escolha política, sim. A gente pode fomentar ou não, desde as questões ambientais até as questões dos direitos humanos, né, minha amiga? Vai Estão acabar, juntos. eu vou encerrar. E semana que vem, nessa semana, quarta-feira, eu vou conversar com a professora Maria da Glória sobre o papel do idoso na sociedade. E ela é uma mulher fantástica. Tem muita gente aqui que já foi aluno dela. Verdade. E ela trabalha muito com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma pessoa incrível. E eu convido todo mundo a participar, né? Obrigada, Elô. Eu vou Obrigada. encerrar aqui para poder saudar. Muito obrigada. Saudade de você. Cuide-se. Um beijo. Igualmente. Gente, Fiquem bem obrigada. todos. Tchau. Beijo. Tchau.